meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Você que chegou a este canal, não mude de canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações. Toda semana eu posto conteúdo relevante da Palavra de Deus. Fique comigo até o final deste vídeo, você não vai se arrepender. Hoje eu quero estar falando sobre a lei da abundância. Isso mesmo, se você ainda não ouviu falar deste tema, é um tema bastante relevante, profundo na Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a lei da abundância. Já chama o seu amigo, o seu colega, se assente aí neste sofá, nesta cadeira e vamos comer do pão celestial. Ative o seu sininho para você estar recebendo as notificações, porque toda semana eu posto novos conteúdos, 2 a 3 vídeos toda semana, para que você seja ricamente abençoado. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Destaque esta palavra, não se esqueça dela. Suprirá em glória todas as suas necessidades. É interessante observarmos que este versículo, em que o apóstolo Paulo escreve, usado por Deus, é uma resposta a um ato de amor, de caridade da igreja em Filipos, na Macedônia, aonde o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, fundou aquela igreja com muita luta, com muita dor. Mas podemos observar aqui algo extraordinário. Você pode estar se perguntando, mas de onde você está tirando este tema? A lei da abundância. Da Bíblia, eu só prego a Bíblia. Tudo que está na Bíblia eu creio e prego só o que creio. Observe no versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses, diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Destaque esta palavra abundância, está aí. Cheia estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. A oferta que a igreja em Filipos ele enviou para Paulo foi recebido por ele como cheiro de suavidade. Paulo está usando aqui uma lei que era usada nos sacrifícios pacíficos, cheiro de suavidade. Quando era derramado o azeite sobre a oferta ou quando a gordura era queimada sobre a oferta. E é interessante observarmos aqui que o sacrifício de amor que a igreja em Filipos estava demonstrando para Paulo foi recebido por Deus como um cheiro de suavidade. A história diz que essa igreja empobreceu de tanto ajudar a obra missionária do apóstolo Paulo. E aqui eu já quero destacar para você o seguinte: toda vez que você sentir de Deus de abençoar uma pessoa, abençoe esta pessoa. Não rejeite o chamado. Se você está sentindo o chamado de investir, de semear uma oferta missionária no ministério de uma pessoa, semeie, que o Senhor está te abençoando. Outra questão: quando você ser abençoado por alguém, receba com a mão esquerda e abençoe com a mão direita. Porque a mão esquerda na Bíblia fala da colheita, a mão direita fala do plantio. Então o apóstolo Paulo, no versículo 19, está exatamente usando este princípio, recebendo com a mão esquerda e abençoando com a mão direita. Este versículo 19 é uma resposta à bondade. O primeiro princípio sobre a lei da abundância é a convicção pessoal. Observe que o apóstolo Paulo destaca
o meu Deus. Veja que convicção extraordinária. Paulo estava preso em Roma. Inclusive, quando ele abriu aquela igreja em Filipos, ele foi preso, ele foi chicoteado. Mas diz a Bíblia lá em Atos 16, versículo 20, 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, Paulo e Silas oravam. E diz a Bíblia que no cárcere da prisão houve um terremoto e o cárcere da prisão foram todos abertos aqueles cárceres. Agora é interessante observarmos aqui. O meu Deus, não importa o que ele estava passando, ele disse: o meu Deus é o seu Deus. Paulo estava querendo dizer para a igreja em Filipos: o meu Deus é o seu Deus. E é interessante esse princípio, porque esse princípio é fundamental. Porque você pode ser crente na sua casa sozinho e estar desanimado, mas você não está só, porque o teu Deus está contigo. E este princípio da convicção pessoal rompe o complexo de inferioridade, rompe o sentimento de solidão, tá? Porque o nosso Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante observarmos que Jesus, quando ressuscitou, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele disse assim: o meu Deus. Esta é a convicção que nós temos que ter. Não importa se estamos passando por momentos de turbulência na família, de turbulência no trabalho, de turbulência na cidade, não importa se é problema financeiro, não importa se é questão de saúde, o importante é que a sua fé esteja solidificada em Deus, de tal maneira que chegue a dizer: o meu Deus. Tem essa convicção, e Deus faz questão de ser o teu Deus. Aleluia. E aqui eu já passo para o próximo princípio, que é reconheça a suficiência de Deus. Paulo estava apegado à suficiência de Deus. Observe que ele diz assim: segundo as suas riquezas. Que coisa extraordinária! Não existe nada nesta vida que Deus não possa fazer. Os recursos da terra se esgotam, mas os recursos dos céus são inesgotáveis, segundo as suas riquezas. Veja que palavra extraordinária! A igreja de Filipos ajudou segundo a sua possibilidade, se empobreceu de tanto ajudar a obra missionária de Paulo, mas agora Paulo estava devolvendo aquele ato de amor e de fé e dizendo: segundo as suas riquezas, o meu Deus vai te abençoar. É assim, quanto mais a gente abençoa a obra de Deus, mais somos abençoados por Deus. E Deus sempre dá mais do que nós damos na obra de Deus. Deus sempre nos abençoa com saúde, com portas de emprego, com prosperidade, com promoção. Deus sempre nos abençoa. Esta é a lei da abundância. Aquele que muito dá, muito recebe. Ele diz que o que semeia pouco, pouco colherá, mas o que semeia muito em abundância, ele colherá. Este fruto, esta lei, ela é vasta na Bíblia, tanto em Gênesis, quanto em Êxodo, quanto em Levíticos, principalmente em Levíticos. Esta lei está recheada neste livro, a lei da abundância. Abençoe a obra de Deus, você não vai se arrepender.
Mas a obra de Deus não propriamente é você ir numa igreja e dar uma oferta, não. A obra de Deus é você fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Possa ser alguém que está na rua, possa ser um órfão, uma viúva. A obra de Deus é aquilo que Deus colocar no seu coração para você fazer. E quando Deus colocar no seu coração, não rejeite o chamado de Deus. Um outro princípio que eu quero estar falando o outro princípio é total dependência de Deus. Veja, o primeiro princípio é convicção pessoal, o meu Deus. O segundo princípio é reconheça a suficiência de Deus segundo as suas riquezas. Está aqui a parte B do versículo 19, segundo as suas riquezas. Agora, total dependência de Deus. Não tenha vergonha de orar, de dizer: Senhor, eu não tenho condição, me ajude, me socorra, me abençoa, venha ao meu encontro, me dá o livramento. Total dependência, não é parcial, total dependência de Deus. Veja que a última parte do versículo 19 diz assim: suprirá todas as vossas necessidades. Não diz alguma, de todas. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz aqui algumas necessidades, diz todas, porque o nosso Deus, ele é rico, ele é todo poderoso, ele é todo suficiente. Aquilo que o apóstolo Paulo não podia fazer, ele clamava por socorro e Deus lhe dava. Sendo o apóstolo Paulo um judeu legítimo, ele soube ler, ele soube decodificar esta lei da abundância. Quando eu aprendi a ler, a decodificar esta lei, a minha vida jamais foi a mesma. Lembro-me que um dia eu cheguei numa loja para comprar, numa livraria, para comprar um livro, e eu fui em várias prateleiras daquela livraria e não encontrava um livro que me chamasse a atenção. E o Espírito Santo me levou a uma prateleira onde eu peguei um exemplar do Dr. David Poyang-Cho, um sul-coreano, o livro chamado A Quarta Dimensão. Quando eu peguei aquele livro, o Espírito Santo ardeu a chama no meu coração e disse: leva este livro. Este livro vai mudar a sua história. Eu levei aquele livro e cheguei em casa, já comecei a ler, e já li este livro por várias vezes, e as experiências que David Poyang-Cho conta naquele livro da Quarta Dimensão mudou a minha vida. Então, quando eu estou dependendo de qualquer coisa, eu busco o socorro, a ajuda de Deus. E acredite, Deus sempre veio ao meu encontro para suprir todas as minhas necessidades. É por isso que o Espírito Santo está me usando para pregar sobre este assunto. Talvez você ainda não conheça a lei da abundância, mas existe. E o Espírito Santo quer que você explore esta lei. A lei da abundância não é só diz respeito ao aspecto material, financeiro. Diz respeito ao aspecto emocional, o aspecto sentimental, o aspecto familiar, o aspecto espiritual, o aspecto moral. Ele suprirá todas. Observe que a palavra suprir tem a ver com abundância. A palavra suprir aqui é encher completamente. Quer dizer no grego pleron, encher completamente, sem deixar nada faltando. Isto é um Deus extraordinário. Quando nós nos colocamos na dependência de Deus, as áreas que talvez você nem imagine, Deus está agora trabalhando, porque Ele supre todas as necessidades.
você abre a mão para abençoar a obra de Deus, você não recebe uma recompensa física, mas você já recebe a cura de um amigo, a cura de um filho, a cura sua, uma cura emocional, uma cura espiritual, e assim sucessivamente, porque está dizendo aqui, suprirá todas as vossas necessidades, e não é com fraqueza, e não é debilitado, não é em glória, porque nosso Deus é um Deus glorioso, Ele é o supremo e o majestoso Rei, e Ele nos abençoa em glória, com glória. Deus, quando Ele entra com providência, Ele entra sem deixar dúvida, Ele opera sem deixar sinal, Ele opera de forma plena. Quando Pedro pescou em Lucas capítulo 5, pescou a noite toda e nada apanhou, Jesus usou o barco de Pedro e depois disse: vamos para o meio do lago, e disse: lança a rede, Pedro. E Pedro disse: Senhor, pesquei a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E a Bíblia diz que Pedro lançou a rede, e a rede veio cheia de peixe, veio no plerão de Deus, veio suprido, toda a rede estava cheia de peixe, de tal maneira que o barco ia afundar, e ele pediu ajuda e encheu ambos os barcos. Esse é o nosso Deus é extraordinário e suprir todas as nossas necessidades. Mas entenda, é aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer, não é o capricho que Deus vai cumprir na sua vida, é as suas necessidades. Entenda, quando Deus trabalha, Ele faz o que é necessário para nos manter em paz. Que neste dia Deus te abençoe. Se você gostou deste conteúdo, já deixe o seu like. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Me ajude, compartilhe para mais alguém e vamos crescer este canal, para que este canal possa estar sendo compartilhado para mais pessoas serem abençoadas. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro da sua palavra, mais uma vez preguei a sua palavra, e sobre o tema lei da abundância, que esta lei da abundância esteja sobre o meu irmão, o meu amigo. Talvez ele não conheça ainda este princípio, mas esta lei existe, assim como a lei da semeadura existe, a lei da abundância existe. Eu quero que este meu irmão seja ricamente abençoado por ti. Que Deus nos abençoe.